Bom dia a todos que estão assistindo essa segunda parte da aula. Apenas para fazer um esclarecimento, esta aula busca continuar a análise que nós começamos a fazer sobre o livro de Paulo Freire, A Pedagogia do Oprimido. Certo? Antes de começar a aula propriamente dita, eu quero pedir licença para todos vocês para fazer um agradecimento especial a uma pessoa que tem sido um grande amigo para mim na minha vida. Eu peço a licença de vocês, que eu sei que não tem nada a ver com isso, mas eu preciso fazer isso. Eu gostaria de agradecer ao professor Heitor Grilo, que, acima de tudo, é um grande amigo meu, uma pessoa que esteve comigo nos melhores e piores momentos da minha vida. E como essa aula é de Paulo Freire e ele é um grande amante de Paulo Freire, um grande admirador de Paulo Freire, então eu aproveito aqui para mandar a ele este agradecimento. Quer dizer, agradecimento pessoal e agradecimento também pelo conhecimento que ele pode me proporcionar do autor. Tá? Então, obrigado. Obrigado por você existir. Bom, licença concedida. Eu gostaria então de fazer com vocês a segunda parte da nossa aula sobre Paulo Freire. Vamos lá. Bom, depois de tudo que nós falamos sobre Paulo Freire na primeira aula, cabe-nos fechar um pouco a questão que nós estávamos colocando para entrarmos em outros assuntos do livro. Eu acho que é oportuno que nós comecemos a aula a partir de um conceito muito famoso de Paulo Freire, que vai nos render alguns minutos da nossa atenção. E o conceito é o conceito de diálogo. O diálogo. O diálogo que muito se fala, o diálogo freiriano, mas que eu tenho a impressão que nem todo mundo consegue ter o alcance que este conceito nos leva. Então, para começo de conversa aqui, é importante que você perceba, não confunda o conceito de diálogo que nós usamos normalmente no dia a dia com o diálogo em Paulo Freire. É claro que tem a ver com o conceito que a gente usa, mas eu acho que o conceito de diálogo em Paulo Freire é um conceito muito mais profundo do que a palavra que a gente usa para expressar algumas coisas no nosso dia a dia. Então vamos lá. Vamos à definição que Paulo Freire nos dá de diálogo e depois nós vamos ampliando essa ideia. O que é o diálogo? Diálogo é o encontro dos homens mediado pelo mundo para construir o mundo e para conviver no mundo. Esse é o conceito. Diálogo é o encontro entre homens mediados pelo mundo para construir este mundo, ou se você quiser, reconstruir, refazer este mundo, posto que o mundo está sempre se fazendo, e para conviver neste mundo. Vamos aprofundar a coisa. Perceba uma coisa. Voltemos à primeira aula. Qual é a marca da nossa
Qual é a marca do ser humano para Paulo Freire? O que é que faz do homem homem? Qual é a essência do homem para Paulo Freire? Resposta: o homem para Freire é um ser criador. É um ser que cria. Mas é um ser que cria com outros homens. E cria com outros homens no mundo. Inserido no mundo. Inserido numa sociedade. Inserido numa história. A marca do ser humano não é a reprodução, mas é a criação. Para que nós compreendamos o conceito completo de diálogo, vamos estabelecer a seguinte discussão. Qual é a diferença entre um homem, um ser humano e um animal, por exemplo? Um cachorro, ele não dialoga com outro cachorro. O diálogo é uma marca do homem. Qual é a diferença entre o homem e os outros animais? Um cachorro, por exemplo, quando ele vive no mundo, ele respeita em absoluto os limites dados pela sua natureza. Um cachorro, um gato, um papagaio, um jacaré está limitado pelas fronteiras dadas pela sua natureza. A natureza do animal cria para ele um limite intransponível. O cachorro não tem liberdade de ir além da sua natureza de cachorro. E, portanto, tudo o que o cachorro faz no mundo, de certa forma, já estava previsto como um dado da sua natureza. A ação do cachorro não é uma ação refletida por ele ou pelos seus pares. A ação do cachorro é pura ação, porque é uma ação programada, é uma ação pré-determinada. O cachorro não é livre, porque o cachorro ele já tem uma programação de cachorro, uma vida determinada de cachorro, que ele não pode escapar. O cachorro, o gato, o papagaio é regido pelos seus instintos de cachorro, de gato e de papagaio. E não pode fugir a eles. Olha que engraçado. O cachorro é um prisioneiro dos seus instintos. Ele não pode ir além da sua natureza. Ele não pode escapar da sua natureza. Em suma, no mundo do cachorro não existe criação. Não existe inovação. Não existe aquilo que Paulo Freire vai chamar de inédito possível. No mundo do cachorro, o cachorro só faz
o que já estava programado na sua natureza. Existe dentro do cachorro uma espécie de chip com toda a programação de cachorro pronta. De modo que todo o estímulo que ele receba do mundo terá uma ação pronta e determinada. E o cachorro não tem a liberdade de, digamos, desmentir esta ação ou de criar uma nova forma de vida. Qual é a diferença do cachorro para o homem? É que o homem também tem uma natureza de homem. Mas o homem é livre para construir um mundo à margem da sua natureza. Ou melhor, construir um mundo que, digamos, submeta a sua natureza. Ou melhor ainda, construir um mundo que esteja sobre a sua natureza, uma segunda natureza. E a este mundo nós chamamos de sociedade. Este mundo nós chamamos de história. O cachorro não tem história. Porque o cachorro faz o que tem que fazer. O cachorro é determinado. O cachorro faz e não poderia fazer diferente do que fez. O homem tem história. Porque qual é a marca da história? É que ela sempre pode ser diferente. É claro que existem alguns parâmetros que vão meio que direcionando a história. Mas a história do homem, ela tem sempre um elemento de imponderável, um elemento de não previsto, um elemento não previsível, um elemento criador, um elemento inovador, um elemento novo, inédito. É a marca da humanidade. A diferença do homem para os outros animais é que o homem pode inovar a sua natureza e construir um mundo à parte dessa natureza, um mundo social. E é por isso que ele é livre. E aí você vai dizer, tá bom, mas o que isso tem a ver com Paulo Freire? Tem a ver o seguinte, queridos. O diálogo é a ferramenta legítima dessa humanidade. O diálogo é uma das marcas da humanidade. O diálogo é uma capacidade tipicamente humana. Os outros animais não dialogam, porque o diálogo inclui a criação de elementos novos. O diálogo inclui a construção de um mundo inédito. O diálogo inclui um elemento de inovação. O diálogo inclui a reflexão sobre o mundo com vistas a transformar este mundo em algo novo, em algo diferente, em algo não previsto. O diálogo é o uso da nossa liberdade para construir um novo mundo, um mundo diferente do que ele é. O diálogo é a negação da determinação humana. É a negação do fatalismo. É a negação da inexorabilidade. Ou seja, do sentimento de que o mundo não poderia ser diferente. Pode ser diferente. O diálogo é a marca da humanidade
no sentido em que ele é o encontro entre homens que se propõe a refletir sobre o mundo para transformá-lo, para criar outro mundo. Essa é a força do diálogo de Freire. Os outros animais não têm educação. O homem tem educação. Porque a verdadeira educação é a prática de criticar o mundo para transformá-lo. Voltem para a aula anterior. Lembrem-se do que nós falamos sobre a educação bancária. O que é a educação bancária? É a transformação do homem em cachorros, em gatos, em pássaros, em animais. É a transformação daquele homem criador, inovador, autêntico, num mero reprodutor. Num mero reprodutor de mundos já feitos. O que a educação bancária faz? Nega a nossa singularidade. Nega a nossa humanidade. Por quê? Porque ela nega ao aluno a condição de criador, a condição de criar novos mundos, a condição de transformar esse mundo, condenando o aluno a uma mera reprodução de um mundo já dado, a uma mera adaptação de um mundo que é o que tem que ser. E por isso ela é antidialógica. Ela nega o diálogo, porque nega o ser humano. Então veja, começamos com um nível de reflexão alto. Existem dois elementos que compõem o diálogo. O diálogo, por um lado, ele é reflexão. Ele é reflexão. E ele é reflexão no sentido em que dialogar é buscar identificar, é buscar conscientizar sobre o mundo que nos cerca. Preste atenção, o diálogo não é convencer. Dialogar não é convencer, muito menos impor uma opinião. Isso não é diálogo. O diálogo é a convivência conjunta que faz com que ambos os agentes conheçam e se conscientizem do mundo que lhes cerca. Apreender o mundo que lhes cerca. Como é o mundo? Reflexão. O outro elemento do diálogo é a ação. E a ação é o elemento. É pela ação que eu pego aquele mundo que eu refleti e eu proponho mudanças. É a ação o elemento transformador do mundo. Então perceba, o diálogo, por um lado, é reflexão. Mas o que é reflexão? É um encontro entre homens para compreender e se conscientizar sobre o mundo, sobre suas estruturas, sobre suas regras, sua relação, sua contradição.
Por outro lado, o diálogo é ação. Ação com vistas a transformar o mundo que nós aprendemos. Ação e reflexão compõem um todo que não pode ser separado. O diálogo legítimo, verdadeiro, libertador, é um diálogo que deve ter reflexão e ação. Um diálogo legítimo, um diálogo realmente libertador, não pode prescindir de um desses dois elementos. O diálogo sem reflexão, o diálogo que é só ação, ele vira ativismo. E ele se perde no seu ativismo. Porque é um ativismo que não sabe como agir. Por outro lado, um diálogo que descarta a ação é mero verbalismo, é mero blá blá blá. O diálogo que para na reflexão não é verdadeiro diálogo, porque o diálogo deve incluir a ação. O diálogo que para na reflexão é verbalismo. É a história do sujeito que tá lá no bar reclamando dos políticos. Poxa, essa classe política não faz nada, são um bando de bandidos, não sei o que, certo? E o que você está fazendo para mudar isso? Então, a ação no mundo, veja, nós estamos nem falando de educação. É como eu disse na primeira aula, Pedagogia do Oprimido é um livro político. Nós estamos nem falando ainda de educação em si. A ação no mundo, a ação que se pretenda ser uma ação libertadora, ela precisa de reflexão. E a reflexão, deixo bem claro, não é reflexão para alguém. Não é o seguinte, olha aqui, eu vou refletir aqui e quando eu terminar de refletir, eu te digo como é o mundo, tá? Não, não é assim. Isso é opressão. Não é refletir para alguém, é refletir com alguém. Vamos aqui discutir como é o mundo. Reflexão. Mas essa reflexão não pode parar nela mesma. Ela deve conduzir a uma ação. Ou seja, tá bom, o mundo é isso. Como transformá-lo? Como conduzir o mundo? Como transformar o mundo? E o mundo é um mundo social? Como transformar esse mundo em algo mais justo, mais livre, mais humano? Então veja, a ação do homem no mundo, e isso inclui também o que se faz nas escolas, ela é uma ação bem direcionada, bem concreta. É uma ação que inclui reflexão sobre como o mundo é. Quem são os opressores? Quem são os oprimidos? Como a relação opressão e oprimidos e opressores dá-se no mundo? Quem eles são? Quais são os instrumentos que cada um usa para dominar? Reflexão. E agora, ações para mudar esta realidade. A ação do homem no mundo e a ação do educador na escola inclui não só a conscientização com o aluno, como a proposição com o aluno de uma ação transformadora deste mundo. Não basta ver que o mundo é cretino. Precisamos transformá-lo.
Não basta ver que as pessoas estão sendo oprimidas. Precisamos transformar esta realidade. Não basta ver que as pessoas não sabem ler. Precisamos transformar essa realidade. E o elemento chave deste processo é o diálogo. Se esse processo não for guiado pelo diálogo, o processo não avança. O processo sem diálogo é um processo que é feito para alguém e não com alguém. O processo dialógico é um processo com alguém. Eu vou refletir com alguém e não para alguém. É uma construção conjunta. Certo? Então veja, dialogar, ou seja, conviver com o outro, porque o diálogo é muito mais do que falar com o outro, é convivência. Convivência. Conviver com o outro exige amor. E o que é amor? Amor é o compromisso com a liberdade do outro. Amor é, primeiro, reconhecimento de que o outro é livre, porque é um ser humano. Segundo, compromisso com a sua liberdade. Amor é a verdadeira resistência à minha vontade de dominar. Aquilo que Nietzsche chamava de vontade de poder e que ele dizia que era inerente a todos os homens. O que é o amor, um freire? É a resistência à vontade de poder. É quando eu abro mão de dominar para reconhecer no outro a sua liberdade. Isso é o verdadeiro ato de amor. Amor não é falar, eu te amo. Amor e é por isso que é um ato extremamente difícil de fazer. Amor é conseguir resistir à sua natureza dominadora, abrir mão da vontade de dominar em nome da liberdade do outro. Esse é um verdadeiro ato de amor. É quando eu abro mão da vontade de dominar o outro em nome da liberdade do outro. É quando eu abro mão dos benefícios a curto prazo que eu teria dominando o outro, colocando a mão sobre o outro, governando o outro, dizendo para o outro como ele deve agir, em nome da liberdade que ele tem sobre a sua própria consciência. Isto é amor. Amor é o reconhecimento da liberdade no outro. É importante você perceber como isso é profundo. Como isso não pode ser um blá blá blá. Como isso não pode ser assim, da boca para fora. Eu queria muito transmitir a força dessa ideia para você. Como seria interessante que você refletisse sobre essa ideia. Amar o outro é abrir mão da vontade de conquistar, de dominar, de colocar a mão sobre o outro em nome do outro. Como é profunda essa ideia e como é difícil nós sermos assim. Como é difícil o ser humano ser assim. O impulso do homem para dominar, principalmente na nossa sociedade, é assim, terrivelmente forte, terrivelmente violento.
Como é difícil reconhecer a liberdade do outro. E é isso, e é por isso mesmo que o diálogo exige amor. Por quê? Porque, perceba, só pode haver diálogo legítimo quando eu reconheço no outro a liberdade que ele tem de construir o seu mundo e de pronunciar o seu mundo. Porque se eu não fizer isso, eu parto para a conquista do outro, para o domínio do outro, mas aí não tem mais diálogo. Porque a partir do momento que eu falo, você está errado e agora eu vou te ensinar a pensar. E aí eu falo, isso é o correto. E eu entrego para o outro o saber como se fosse uma doação. Então agora não há mais diálogo. Porque agora eu tirei a liberdade do outro de discutir comigo. Perceba como a ausência de diálogo, ela é ruim para ambos. Imagine o número de coisas que você perdeu a oportunidade de aprender quando se negou a dialogar com o outro. Quando se negou a considerar a liberdade que o outro tem para colocar o seu ponto de vista. Quantas coisas você não poderia ter aprendido se escutasse o outro? Se não colocasse-se numa posição de que eu sou o fodão do pedaço, eu estou certo sempre, e o outro está errado. Eu sei o que é bom para ele. É por esse motivo também que o diálogo exige humildade. E humildade é o sentimento humildade parte do pressuposto de que o sujeito humilde sabe que é incompleto. A raiz da humildade em Paulo Freire está na consciência que eu tenho de que sou incompleto. O humilde é aquele que reconhece a sua incompletude. O humilde é aquele que conhece e que reconhece que não sabe de tudo, que não é Deus, que tem sempre o que aprender. O humilde é aquele que tem a orelha sempre aberta para aprender com o outro. O humilde é aquele que sabe que é perfeitamente possível que haja alguém no mundo que saiba o que ele não sabe. Por quê? Porque reconhece que ele não sabe de tudo. O humilde é aquele que reconhece no outro a possibilidade de conhecer com ele. E, sobretudo, sabe que o outro pode ter coisas a lhe ensinar também. O professor humilde é aquele que, por mais que estude, sabe que o aluno pode também lhe ensinar coisas. E não só ele ensinar o aluno. A humildade exige consciência da sua incompletude e é elemento básico para o diálogo. Por quê? Porque se eu acho que sei de tudo, eu não tenho mais por que aprender. Se eu não tenho mais por que aprender, eu não tenho mais por que conversar. Se eu não tenho mais por que conversar, eu não tenho mais por que dialogar. O diálogo exige consciência da incompletude. Porque se eu vou para um diálogo achando que eu sei de tudo,
Então, para que eu estou indo para o diálogo? Para dominar. Para dominar o outro. Só pode ser. Porque se eu acho realmente que eu sei de tudo e mesmo assim eu vou para um diálogo, só pode ser para dominar os outros. Para mostrar para os outros que estão errados, mostrar para os outros que eu é que sou certo e agora eu estou impondo minha opinião sobre os outros. E o diálogo exige fé. E a fé aqui é a fé nos homens. E é a fé no mundo. Mas é a fé nos homens e no mundo enquanto coisas que podem ser diferentes. Quando Paulo Freire fala que o diálogo exige fé, ele quer dizer que o diálogo exige que nós acreditemos que o mundo pode ser diferente e que o homem pode ser diferente. A fé é a fé no poder transformador do homem. É a fé na capacidade que o homem tem de transformar o seu mundo, de construir outro mundo. E, portanto, é a fé que o mundo pode ser diferente. A fé é acreditar de novo naquilo que Paulo Freire chama de inédito possível. É acreditar que o mundo pode ser diferente, que as fórmulas não estão dadas e que o homem pode sempre construir um mundo novo, diferente, mais justo. Eu lembro, por exemplo, que outro dia eu estava assistindo uma entrevista com, na época, o então candidato à presidência da República de 2010, o Plínio de Arruda Sampaio. Estava assistindo uma entrevista dele para a Record. E em um dado momento da entrevista, ele estava falando da educação pública, sobre os seus desejos de que a educação pública fosse universalizada, e um repórter o interpelou da seguinte maneira. O repórter virou para ele e falou assim: você pode me dizer em qual lugar do mundo a educação pública para todos com qualidade deu certo? Foi o que o repórter disse. Perceba, o repórter ele vivia numa redoma que não permitia a ele ultrapassar este limite que ele mesmo estabeleceu. Que é o limite de dizer o seguinte: mesmo que nenhum lugar do mundo tenha acontecido, é possível acontecer. O inédito possível. Mesmo que em lugar nenhum do mundo a educação seja pública e de qualidade para todos, é possível que ela seja assim. Porque o homem é um ser incompleto e criador. E como ser criador, ele sempre pode ultrapassar aquilo que são os limites que a sua sociedade lhe deu. Ele sempre pode. Ele sempre pode criar condições novas de convívio. Criar condições novas de existência. Sempre pode. Ele sempre pode fazer diferente e ir além do que os limites da sociedade estão estabelecidos. Ele sempre pode arrastar os limites da sociedade um pouquinho mais. A distância entre o sonho e a realidade é o mero desejo coletivo dos homens. O sonho, a utopia, ela passa a ser possível
quando os homens passam a agir em função dela. E é por isso que ela é importante. A utopia deixa de ser utopia quando os homens caminham para ela. Quando os homens agem em função dela, eles vão chegando perto dela. Então, o diálogo exige fé. Certo? Então, acho que ficou claro aí qual é o sentido da palavra diálogo. O diálogo como um retrato da natureza humana, da essência humana. Dialogar é o encontro entre os homens para redefinir um mundo que está posto como está, mas que pode ser diferente. Perfeito? Então, acho que já falamos demais sobre o diálogo. Então veja uma coisa. Uma educação libertadora, ela deve ter em mente este conceito de diálogo e exigir que este conceito esteja implícito em toda a sua prática educativa. Por exemplo, a construção do conteúdo programático. Ou seja, temos aqui uma escola. Qual será o tema das aulas? O conteúdo programático. O que haverá no programa da escola? O que será ensinado pela escola? A construção do conteúdo programático deve ter a noção de diálogo implícita. Por quê? Quando é assim, você passa a perceber que o conteúdo programático não deve vir de cima para baixo. O conteúdo programático não deve ser uma imposição da direção ou dos professores aos alunos. O conteúdo programático não deve ser um conjunto de conhecimentos que alguns especialistas disseram que era importante e que será aplicado de cima para baixo aos alunos e às vezes até aos professores. Às vezes ele já vem pronto não para os alunos, mas para os professores. Está errado. O conceito de conteúdo programático dado por Paulo Freire é fantástico. Veja só. O conteúdo programático é a devolução organizada do que educandos e educadores construíram inicialmente sem uma estrutura. Vamos entender esse conceito. Dentro de tudo que nós conversamos sobre diálogo, o conteúdo programático compreende duas etapas principais. A primeira etapa é uma investigação do mundo do educando, procurando apreciar com o educando quais os temas relevantes para ele. Com ele. Essa primeira fase
ela compreende um momento onde educadores e educandos vão se encontrar para dialogar sobre a sua realidade, sobre ideias, sobre valores, sobre sonhos, sobre esperanças, sobre questões que eles achem relevantes que estejam agrupadas no conteúdo e que sejam presentes na prática educativa. Num segundo momento, o conteúdo programático compreende a organização de todo este material que foi colhido, discutido, debatido naquele primeiro momento, a organização deste material, de modo que esse material possa ser sintetizado, agrupado, sempre com a participação de todos os atores, com o auxílio, por exemplo, de especialistas, de modo que esse material possa ser levado organizadamente para o dia a dia da escola. O fundamental é que o conteúdo programático, ele não pode ser aquela coisa que vem de cima para baixo. O tipo, eu chego na escola e aí alguém vira para mim e fala assim, olha, é isso daqui que você vai ensinar para os alunos. E aí me dá uma apostila. E aí naquela apostila existem coisas que não têm a menor relevância para os alunos, para a realidade em que nós estamos inseridos. Como, por exemplo, quais são os 7 reis de Roma? Olha, deve ser interessante isso. Mas para quem? Para qual realidade? Então, o conteúdo programático, ele deve ser a devolução organizada de aspectos extraídos da própria realidade que eu estou inserido. Nesse ponto, é preciso deixar bem claro um aspecto. O processo educacional, ele deve assentar-se numa realidade. Ele não pode ser uma abstração pura. Eu devo partir da realidade das pessoas para ensinar alguma coisa. O que não significa que eu deva me limitar à realidade das pessoas. Eu devo tentar ultrapassá-la, mas partindo da sua realidade. Então veja, o conteúdo programático, ele deve ser elaborado dialogicamente. Isso quer dizer, o fundamental de tudo isso é que ele seja algo debatido com todos os agentes envolvidos no processo. Alunos, professores, todos. O primeiro passo do processo educacional é a elaboração do conteúdo programático. Não é a apresentação do conteúdo programático para os alunos, é a elaboração do conteúdo com os alunos. Não é apresentar, olha, primeiro dia de aula eu vou dar isto ao longo do ano. Não, é a discussão dos temas e conteúdos com os alunos. É a transformação do processo educacional em algo conjunto. Significa, eu não sei o que é melhor para você. Vamos decidir em conjunto o que é melhor a você. E você vai colocar a sua opinião.
Dentro de tudo isso, começa a fazer sentido o conceito de temas geradores. Quais são os temas geradores? São aqueles temas que, quando nós passarmos a investigar o universo do educando, nós vamos perceber temas centrais neste universo que podem ser pontes para que eu comece o processo educacional a partir deles. É por isso que são geradores. Os temas geradores são assim, a partir da investigação do universo cultural do aluno, eu percebo temas que são centrais e que normalmente não são debatidos dentro das escolas, mas que são centrais e essenciais como instrumento para que eu inclua o educando, o aluno, na prática educacional. No fundo, os temas geradores são a forma como eu vou trazer o mundo para dentro da sala de aula. Então, os temas geradores, eles só podem ser aprendidos a partir de uma investigação prévia da realidade do aluno. E quando eu falo isso, eu quero que vocês percebam como o sistema público de educação está longe desta realidade. Aí vocês vão começar a entender as críticas que eu fiz no começo da primeira aula à aplicação das ideias de Paulo Freire pelo governo. Que escola hoje do Brasil faz? A escola que eu dava aula no ensino público não fazia. Que escola hoje faz uma investigação prévia da sua comunidade antes de começar as suas aulas? Nenhuma que eu conheça. Pode haver. Eu não conheço. Nenhuma. Você imagina um professor de história, antes de pensar em falar sobre Dom Pedro e essas coisas todas, será que a escola teve uma preocupação de fazer uma investigação sobre o universo temático da comunidade? Sobre a cultura da comunidade a que ela está inserida? Para saber quais são os temas relevantes para aquela comunidade, para inserir a comunidade na escola. Essa é a preocupação com os temas geradores. Com isso, já ficou claro que como os temas geradores não são os mesmos, porque as comunidades não são as mesmas. Portanto, o primeiro passo da prática educativa deve ser a investigação da cultura local. Paulo Freire, em um momento do livro, recomenda realmente a participação do educador na cultura local. O primeiro passo para, a atuação do professor é a convivência com o educando. Que tipo de festas religiosas ele frequenta? Quais são os espaços de produção cultural? O que ele assiste na televisão? Quais são os cultos religiosos que ele frequenta? Que time ele torce? E aí vamos mais a fundo. Como ele está
está inserido na contradição opressores e oprimidos na totalidade da sociedade? Qual é o seu nível de consciência desta totalidade e desta luta opressores e oprimidos no todo da sociedade? Como ele se percebe? Como ele se percebe em meio a essa luta? Quais são suas ideias sobre o mundo? Quais são os valores que ele cultua? Quais são suas esperanças? Quais são os seus desejos? Quais são os seus sonhos? Quais são os seus medos? Quais são suas ideias? Como eu posso iniciar um processo educacional se eu não sei quem está convivendo comigo na sala de aula? Conhecer o aluno é essencial num processo educacional libertador. Conhecer o aluno, conhecer a comunidade, conhecer as práticas sociais que existem ali. Então, quando eu falo de tudo isso, vocês já podem imaginar como o nosso sistema de ensino está a anos-luz dessa realidade. Não há a menor condição de um professor da rede pública fazer isso. A menor condição. Não há a menor condição de exigir isso dos professores. Os professores não têm... Bom, primeiro não tem salário. Quer dizer, não tem o menor estímulo. Segundo, não tem condições práticas para fazer isso. Então, quando eu falo disso, você pode imaginar como isso existe na realidade, não é? Quer dizer, você pode imaginar que as condições materiais para os professores simplesmente não permitem fazer isso. E, no entanto, há uma ideia de educação que cobra isso dos professores. Então, os professores brasileiros, eles são colocados numa sinuca de bico. De um lado, você tem uma estrutura freiriana que fica exigindo essas coisas. Do outro, você tem uma estrutura material, objetiva, que simplesmente não permite isso. É por isso que, cada vez mais, os professores estão abandonando as salas de aula. Porque, do ponto de vista do poder constituído, não há a menor compreensão desta realidade. Eu estou falando muito chique, né? Então eu vou falar do meu jeito aqui. O poder constituído está pouco se fudendo para esta realidade. Ele fica com essas belezuras e ele não se preocupa se o professor tem condições práticas de colocar isso em execução. Mas perceba, Paulo Freire simplesmente está alertando sobre a necessidade de que, antes de que você comece um processo educacional, que você conheça a realidade em que você está inserido e parta dela. O processo educacional deve partir da realidade em que você está. Não há, veja o alerta, não há processo educacional que dê certo em todos os lugares. Por quê? Porque
O currículo, não há, por exemplo, um currículo educacional que se encaixe em todos os lugares, porque o currículo deve ser construído com as comunidades e, portanto, será sempre diferente, porque as pessoas são diferentes. Isso não impede, é óbvio, que existam temas mais abrangentes. Mas nunca deve haver esta imposição de cima para baixo. É isso que Paulo Freire cobra. Inserir o mundo dentro da escola para compreendê-lo. Mas mais do que isso, para compreendê-lo, para compreender suas contradições, para compreender a opressão que está debaixo do tapete e para superá-la, para transformar o mundo. Os temas geradores devem compreender a investigação do que Paulo Freire chama de situação limite. Outro conceito fantástico. Situação limite. Vamos lá. Situação limite. O que é situação limite para Paulo Freire? Vejam o seguinte. O que é uma situação limite? Situação limite é eu vou colocar assim, é uma posição que algumas pessoas se encontram e que por qualquer motivo não pode ser ultrapassada. Isso é uma situação limite. Quer dizer, é uma situação que não possa ser vencida ou ultrapassada. Exemplo, a morte. A morte é uma situação limite. Você pode conhecer a morte, mas não é possível vencê-la, não é possível ultrapassá-la. Situação limite. Pois bem, em que contexto usa Paulo Freire a palavra situação limite? Definição. A situação limite são barreiras sociais interpostas às pessoas da sociedade que determinam a essas pessoas um limite simbólico. Vamos recapitular? Situação limite são barreiras sociais construídas para as pessoas da sociedade que definam nelas limites simbólicos que elas não possam ultrapassar. Ou que elas se convençam de que não podem ultrapassar. Situações limites são instrumentos dos opressores da sociedade para manter, de alguma forma, uma ordem social que só interessa a eles. São barreiras introjetadas pelos oprimidos que criem para os oprimidos um limite simbólico. Olha que profundo, nós vamos explicar tudo isso. Mas eu acho fantástica essa perspectiva. Situações limites são barreiras simbólicas que são ensinadas para os oprimidos e que os oprimidos acabam por se convencer de que não podem ser superadas.
Por isso, situações limites. Vamos pegar um exemplo. Com frequência, se você for dar aula para jovens e adultos, você vai encontrar a seguinte ideia, saindo da boca de um jovem e adulto que esteja na sua sala de aula. Ele vai falar assim para você: sabe o que é, professor? Eu não nasci para estudar. Eu não nasci para conhecer. Eu não nasci para aprender. Eu não nasci para ler e escrever. Eu não nasci para ler livros. Eu não nasci para o estudo. Exemplo de situação limite. Esta pessoa, ela foi convencida de que existe algo nela natural, existe um dado natural dela que diz: eu não fui feito para estudar. Existe nela introjetado um limite simbólico, um limite social ao seu ser, um limite social à sua humanidade. Só que ela não reconhece esse limite como socialmente construído. Ela reconhece como um dado inexorável da natureza, um dado fatal da natureza, um dado natural. Eu não nasci para isso, como se isto tivesse sido dado pela natureza, como se isto não pudesse ser discutido ou mudado. Eu não nasci para isso. Situação limite. Existem várias situações limites. Existem situações limites sociais e situações limites pessoais. Todos nós temos nossas situações limites. Todos nós, em algum momento da nossa vida, falamos: não, eu não nasci para isso. E é claro, peguemos, por exemplo, uma situação limite que poderia existir na sociedade. O pobre não tem a capacidade de governar, de participar do governo, de decidir sobre o governo. O pobre é por excelência incapaz, por excelência eu digo, por natureza, incapaz de opinar sobre o governo. Portanto, é melhor que sejamos uma aristocracia. Portanto, é melhor que seja uma ditadura. Portanto, é melhor que haja alguém da elite decidindo o futuro de todos. E que o pobre se transforme num mero executor. O povo é incapaz de entender sobre política. Portanto, o melhor é convencê-lo. O povo é incapaz, por natureza, de se conscientizar. Portanto, o melhor é que nós usemos estratégias de marketing, usemos slogans, usemos artifícios, usemos
panfletinhos, santinhos, jingles, para convencê-lo de que ele deve votar em mim. E depois, ele continua a sua vida e eu governo, sem a sua participação. Por quê? Porque ele é incapaz de participar. Situação limite. Então perceba, tanto na primeira situação que eu descrevi, do jovem adulto, do adulto, por exemplo, que vai para uma sala de aula depois de muito tempo e diz para você que que ele não nasceu para estudar. Como nessa situação, quando se diz que o pobre não nasceu para governar, ou que o negro não nasceu para governar, ou que a mulher não nasceu para trabalhar e sim para cuidar da casa, temos o quê? Temos barreiras sociais, temos limites simbólicos que determinam limites e que, em última análise, servem para que os opressores mantenham o status quo. Veja onde que vai esse troço. Ora, um processo educacional que se diga libertador não pode deixar de discutir as situações limites. Não pode deixar de contestar esta visão fatalista do mundo. Essa ideia de que o mundo é como é e não pode mudar. Que história é essa? Que o pobre é, por excelência, por natureza, incapaz de aprender. Que história é essa? Que a mulher é naturalmente incapaz de trabalhar, de votar. Que história é essa? De dizer que o operário não pode estar no poder. Que história é essa? De dizer que você nasceu para trabalhar e não para estudar. A educação libertadora tem o dever de desmistificar essas lendas. Tem o dever de estimular a destruição dessas barreiras. Ela tem o dever, com os educandos, de problematizar, de criticar e de estimular atos que destruam essas barreiras. Atos que vão além dessas barreiras. Então, aquele jovem adulto que virou para você na primeira aula e disse que era incapaz de aprender, quando ele pega um livro e começa a estudar por conta própria, ele está agindo contra aquela situação limite. Ele está rompendo aquela ordem que ele tinha ensinado que era absoluta, que se impunha sobre ele. Então, se situações limites são barreiras sociais que os opressores colocam aos oprimidos para convencê-los de que eles não podem ultrapassar um limite, a educação libertadora tem a obrigação de mostrar para os oprimidos. Primeiro, olha aqui, ó. Esta barreira é simbólica. E ela foi criada para te frear. Segundo, você deve, em nome da sua liberdade e da sua humanidade, ultrapassá-la, destruí-la, rompê-la. E é claro,
Os opressores vão denunciar a sua violência, mas você tem o direito de ser livre. Não é que você tenha nascido para trabalhar e não para estudar. Você, como qualquer homem, como ser humano, tem esse constante sentimento de busca, de querer saber mais, de querer conhecer a si e ao mundo, de querer se reconhecer no mundo. E você tem o direito de buscar. Não deixe que nenhum patife diga que você não nasceu para isso, não nasceu para aquilo. Não deixe que ninguém diga para você que você é incapacitado, que você não serve para isso, que você não serve para aquilo. Não deixe que ninguém te impeça de ser mais. Ser mais é simplesmente ser humano. Ser para si e não para outro. Ser como ser humano e não como coisa de alguém. Ser propriedade de si e não de outro. Ter sua própria consciência e não viver às custas da consciência do outro. Desmistificar a ideia mágica de um mundo que não muda. De um mundo desconecto. Daquele mundo que dizem assim: a política é isso mesmo, não muda nada. O mundo é uma porcaria mesmo, não tem como mudar. Como não tem como mudar se somos nós que mudamos o mundo? Se isso está nas nossas mãos. E é claro, toda essa compreensão do real deve constar numa prática educativa, portanto, deve constar na elaboração de um currículo. A desconstrução do mundo para identificar como se dá a relação de opressão e oprimido. Quais são os instrumentos da manutenção da ordem injusta? Buscando transformá-la. É isso que devemos fazer. Certo? Então, garotinhos, eu tinha planejado que essa seria a última aula. Mas já deu aí 1h20 de vídeo e eu ainda não cheguei aonde eu tinha me planejado. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar essa aula por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Espero que a reflexão tenha te levado a bons momentos. E na próxima aula veremos o conceito de Paulo Freire a teoria da ação em Paulo Freire. A ação libertadora, a ação opressora, a revolução cultural. Na próxima aula veremos esse tema. Tá bom? Então é isso. Obrigado pela audiência de vocês. Façam perguntas, comentários, liberdade absoluta. E próxima aula nos vemos, tá? Obrigado a todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.